Oi, pessoal. Meu nome é Bianca Margotti e eu vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso do curso de Geologia da UFPR. O meu trabalho é sobre o mapeamento e identificação de encaminhamentos estratigráficos controlados por falhas na bacia de Paganzo, na Argentina. O objetivo foi mapear as rochas da montanha, da região da montanha Cerro Bola, com o objetivo de encontrar armadilhas para petróleo e gás, e também modelar no software Move para facilitar essa visualização. A área de estudo ela fica ao noroeste da Argentina e entre as províncias de La Rioja e San Juan, que nem a gente pode ver aqui, fica a montanha Cerro Bola dentro da bacia de Paganzo. A fotointerpretação foi um método utilizado e ele é de extrema importância no mapeamento geológico. São definidas zonas homólogas com místicas observadas, indicando ser a mesma rocha. Então, após feita a fotointerpretação, foi analisado a possíveis trapas, né? Então, as trapas são armadilhas para armazenar petróleo, e nessa imagem pode ser visualizado melhor aqui, né? No caso aqui, esse arenito seria a rocha reservatório, em cinza a rocha selante, e as falhas seriam o canal de migração do óleo, né? O óleo conseguiria migrar por esses canais aqui. Então, temos possibilidade de tratamento em dobras, em domos de sal, que nem o exemplo do pré-sal, né? O sal é um importante agente nesse caso. Enfim, são alguns exemplos. O mapa utilizado como referência foi esse aqui, de Dijkstra e colaboradores, 2011, Sobiesi e colaboradores, 2016, e Valdez e colaboradores, 2015. E foi utilizado o Google Earth para realizar esse refinamento desse mapa. E aqui é um exemplo, né, de como foram separadas as litologias através da cor, é um critério, é um dos critérios, né? Então aqui a gente vê que é uma rocha, essa rocha é diferente dessa, que é diferente dessa. E aqui é uma parte do mapa da fotointerpretação resultante, e já é possível ver a movimentação desse bloco aqui. A gente vê que essas camadas estão deslocadas. Se você imaginar, dá para ver uma linha aqui. Essa linha seria um plano de falha, igual eu tracei aqui. A gente consegue traçar essas linhas com base na movimentação. Então foi possível visualizar através do deslocamento dessas camadas. O mergulho das camadas, porque assim, aqui trata-se de uma dobra anticlinal. Então, isso aqui está dobrado, né? Ele está assim. Então, essas camadas estão mergulhando. Então, para definir o ângulo desse mergulho, é utilizado a regra dos 3 pontos, que consiste em trigonometria. Então, a gente obtém o cateto oposto e a hipotenusa, e já conseguimos definir o ângulo M. No caso, o cateto oposto, a gente tem que definir duas altitudes diferentes e traçar elas em um V, que a gente chama. Esse V aqui, ele pode nos informar esse valor. Então, no caso, 1140 e 1135, mas esse valor pode variar, dependendo do seu estudo. Então, a gente utiliza a ferramenta régua do Google Earth para definir a direção dessa camada, a direção de mergulho, e o ângulo e a medida em metros entre essa linha e essa linha. Então, no caso aqui, a hipotenusa deu 20 graus, né? Porque a gente tem que traçar uma linha perpendicular a essas linhas brancas. Então, a gente insere na fórmula do seno, que resultou em 5, né? A diferença de altitude do cateto oposto, e a hipotenusa 20, 0,25, que é um exemplo, né, da ilustração de como isso funcionaria. E na tábua trigonométrica, a gente encontra esse 0,25 e encontramos o valor de 15 graus. Então, essa camada, ela está, isso aqui seria 0, ela está mergulhando um pouquinho assim. Então, resultados, aqui essa é a tabela obtida dos mergulhos, ao total 32. Aqui é uma tabela resumindo as unidades mapeadas, né, da mais velha para a mais nova, e as referências utilizadas. Também foram construídas seções para inserir no software Move. Essas são as seções, bem simplistas, mas para facilitar no software. Aqui dá para perceber o falhamento normal, né, que essas camadas aqui, essa linha laranja aqui, deslocou, né, é possível observar isso. E o modelo tridimensional resultou nisso aqui. Faltaram alguns dados, então não foi possível reverter a falha, ou fazer esse vermelho aqui são o plano da falha, né, o canal de migração do óleo. Então, não, ele é estimado porque não temos as medidas. E, então, o mapa obtido, ele indica falhas normais sim deposicionais. Essas falhas sim deposicionais são falhas que são formadas durante a formação das rochas, né? Também foi identificada uma dobra anticlinal. Uma dobra anticlinal é uma dobra que ela está com a concavidade para cima. Quando ela é para baixo, assim, é uma sinclinal. E o autor Fernando Acevedo, ele definiu no seu trabalho em 1995 falhas formadas durante a sedimentação, né, a formação das rochas, e então confirmando que realmente essas falhas foram formadas durante a formação da rocha, e não depois que a rocha já estava formada. E essas falhas são importantíssimas para as armadilhas de petróleo. Bom, as trapas ali, no caso, trazendo para esse contexto, os basaltos ali em vermelho seriam rocha selante, que não deixaria o óleo passar. Os planos de falha seriam os canais de migração, e os folheiros negros seriam as rochas geradoras, por exemplo. Fernando Acevedo também concluíram, né, que esses folheiros negros, eles têm uma propensão à geração de gases, e a formação Paquia superior, que foi uma das unidades mapeadas, tem um potencial muito bom para a geração de petróleo também. Então, essa aqui seria a formação Paquia inferior, a superior seria essa aqui.
a inferior aqui, os basaltos são esses em vermelho, e os folhelhos negros são esses em marrom. Então a gente vê que aqui ele está falhado, deslocado, então aqui seria gerado, aqui seria migrado, e, por exemplo, aqui seria armazenado, porque aqui o basalto não deixaria ele passar, por exemplo. Então, conclusões, o mapeamento geológico por imagem satélite ele é possível, porém a ida a campo é extremamente essencial, porque a gente só consegue dados indo a campo, como definir qual rocha é, e também se a falha é normal, se o bloco desceu ou se o bloco subiu. Isso é importantíssimo para a gente saber, e só indo a campo para saber. E esse é o mapa geológico final. Aqui são as unidades, aqui as unidades triássicas, os basaltos, e enfim, e as duas seções aqui finais também, indicando essas falhas em vermelho, falhas normais falhadas durante a deposição, durante a formação da bacia, das rochas, e essas aqui em preto são as falhas falhadas depois dessa que a rocha já estava gerada, então não são tão propensas a armadilhas para petróleo. Então essas aqui a gente vê o deslocamento bem nítido. Então essas são as referências, e muito obrigada.